Olá, boa noite. Boa noite. O apelo do Papa pelo fim da violência no Peru e o pedido de orações pela população do país. Conferência Episcopal do Peru pede rápida investigação para identificar e punir responsáveis. Com a alta no endividamento das famílias, nossa equipe mostra como equilibrar os gastos. Presidente Lula anuncia ajuda aos indígenas e Yanomamis. Assistência sanitária tem como foco readequação alimentar. Em agenda oficial na Argentina, Lula e Fernandes dialogam sobre a criação de moeda comum para o Mercosul. Na capital paulista, os preparativos para a grande festa de 469 anos da cidade de São Paulo. Em Minas Gerais, parceria entre bombeiros e setor público busca diminuir impactos dos temporais na vida da população. Estudo aponta que Belo Horizonte foi o destino mais procurado pelos turistas no último ano. E os frutos da doação de Monsenhor Jonas Habib espalhados pelo país. O Canção Nova Notícias começou. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco fez um apelo neste domingo pelo fim da violência no Peru e pediu orações pela população do país sul-americano. O Santo Padre recordou Camarões e lembrou com tristeza da destruição de uma igreja em Myanmar. Com dolore. O Papa Francisco fez um apelo pelo fim da violência em Myanmar, onde uma igreja católica foi destruída. O templo dedicado a Nossa Senhora da Assunção, no vilarejo de Chantar, é um dos mais antigos e importantes locais de culto do país. Estou perto da população civil indefesa que está sob julgamento severo. Que Deus traga um fim a este conflito logo e abra um novo tempo de perdão, amor e paz, pediu Francisco. Que se abra um tempo novo de perdono, de amor e de paz. O pontífice convidou os fiéis a rezar pela situação no Peru. Afirmou que a violência extingue a esperança de uma solução justa para os problemas. Lembrou a importância do diálogo e do respeito aos direitos humanos. E ainda ressaltou: eu me uno aos bispos peruanos para dizer não à violência, venha de onde vier. Não à violência, venga de onde venga. Não mais muertes. O Santo Padre também voltou sua atenção para Camarões. O governo do país e algumas facções separatistas das regiões de língua inglesa concordaram em entrar em um processo para resolver o conflito que já matou mais de 6.000 pessoas. Encorajou os envolvidos na implementação de acordos de paz. Della comprensione reciproca, perché solo nell'incontro si può progettare il futuro. Ao refletir sobre o chamado dos primeiros discípulos, o Papa ressaltou que estar com Jesus requer a coragem de se colocar a caminho. Afirmou que a ausência desta virtude pode gerar o risco de permanecer como espectador da própria existência. Esta atitude, segundo Francisco, pode fazer com que o cristão viva a própria fé pela metade. Na conclusão do Ângelus, pediu atenção para alguns questionamentos. Em que eu encontrado Jesus? Existe algum momento forte no qual eu já encontrei Jesus? Há algo belo e significativo em deixar para trás o que é menos importante? O que Jesus me pede para renunciar? Ao final, pediu a intercessão de Maria para dizer um sim pleno a Deus. Preghiamo insieme la Madonna. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Em sua primeira viagem internacional neste mandato, Lula afirmou que deseja normalizar em 2 meses a relação diplomática entre o Brasil e os demais países da América Latina. Vamos chamar Liana Nunes, em Brasília, que tem mais informações sobre a agenda do presidente na Argentina. Exatamente. Boa noite a você, boa noite a todos. Na agenda de hoje em Buenos Aires, o presidente debateu, juntamente com Alberto Fernandes, chefe do Executivo argentino, assuntos como integração energética, relação do comércio bilateral e investimento em infraestrutura entre os países. Lula também assinou atos de cooperação bilateral, integração financeira e de defesa. Em território argentino, Lula postou uma mensagem no Twitter logo cedo.
Hoje estarei com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, em reuniões com o governo e o setor privado. A relação de parceria entre os nossos países é antiga e vamos aprofundar a cooperação pelo desenvolvimento da região e o melhor para nossos povos. A presença de Lula em Buenos Aires marca a volta do Brasil para a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O país deixou de participar do grupo em 2019. O presidente brasileiro quer retomar negociações comerciais e políticas com essas nações e adotar uma moeda comum com a Argentina. Esta pode ser uma alternativa entre os países latinos para evitar as variações do preço do dólar. Com inflação alta, a moeda americana tem uma valorização muito acima do peso argentino. O governo também assinou um acordo de cooperação entre a empresa Brasil de Comunicação, controladora da TV Brasil, com a TV estatal argentina. As conversas avançaram ainda sobre a liberação de um empréstimo do BNDES para a construção de um gasoduto com potencial de exportação para empresas brasileiras. Amanhã, o presidente Lula participa da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Na quarta, segue para Montevidéu, capital uruguaia. Alinhado com Lula, o ministro da Fazenda também tem reforçado a necessidade de integração entre os países da América Latina. Haddad representou o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, juntamente com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nossa equipe ouviu economistas para repercutir os anúncios feitos pelo ministro da Fazenda. Durante a conferência, Fernando Haddad afirmou que o presidente Lula recebeu um governo em situação delicada e que o momento é propício para empreender mudanças estruturais que possibilitem o crescimento inclusivo da economia. O governo anterior, diante do prognóstico desfavorável, o governo tomou uma série de medidas de dispêndio que causou um tremendo desequilíbrio nas nossas contas, que precisa ser resolvido. Já o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, tem uma outra percepção do momento atual quanto às finanças públicas. Ele exagerou. Nós tivemos, nos 12 meses terminados em setembro do ano passado, tivemos um resultado primário fiscal muito bom. O nosso déficit primário vem caindo, chegamos até a ter um superávit pequeno. A expectativa para 2023 era de um déficit primário de 0,6% do produto interno bruto e a dívida pública vem caindo sistematicamente. Apesar dos resultados, o economista alerta que é preciso cautela neste momento de transição. Ele entrou com um programa de expansão fiscal, o que não é o momento, a meu ver, e no ver de muitos economistas, nós temos uma expansão fiscal. Fernando Haddad participou do painel ao lado dos presidentes de países como a Colômbia, Equador, Costa Rica e da vice-presidente da República Dominicana. No encontro, Haddad reforçou a importância da integração entre os países da América Latina. Haddad pontualizou ações a fim de que o Brasil e a América Latina sejam ouvidos em fóruns, com o argumento de que a integração regional é necessária para o desenvolvimento. Para o professor universitário Aurélio Maduro, a participação do país em Davos é uma oportunidade para falar das prioridades na área econômica por parte do governo. Então ele fala muito na questão da reindustrialização, é uma pauta que o presidente Lula sempre defendeu durante a campanha, e isso sinaliza também para o investidor um dos caminhos que a economia vai seguir daqui para frente, né? E após a visita à tribo Yanomami, em Roraima, Lula exonerou 10 coordenadores de saúde indígena da região. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns profissionais da Força Nacional do SUS já estão no local para prestar assistência sanitária focada especialmente na readequação alimentar. Os indígenas desta etnia vivem entre os estados do Amazonas e Roraima. O garimpo ilegal de ouro na região é a principal causa da crise de saúde que afeta a tribo Yanomami.
Após visita do presidente Lula e de sua equipe ao local no último sábado, o governo decretou estado de emergência em saúde em virtude da desnutrição dos índios. A missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes estão aqui trabalhando para fazer primeiro o diagnóstico da situação, mas já tomando medidas. O Ministério da Saúde anunciou no domingo que a Força Nacional do SUS abriu inscrições para voluntários profissionais da área que desejam apoiar os serviços de assistência em território Yanomami. O chefe do executivo prometeu acelerar o recrutamento de médicos para os distritos indígenas e finalizar o garimpo ilegal de ouro no local. Vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Junto ao ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, o líder Yanomami Davi destaca as urgências da região. Aqui não tem nenhum médico para trabalhar aqui. E segundo, eu preciso, se acontecer a escola vai trazer pensamento. O governo atual atribuiu a situação dos indígenas à gestão de Jair Bolsonaro. Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, publicou no Twitter que o plano de assistência indígena foi executado e que não houve omissão. Já o ex-presidente rebateu a fala de Lula de que teria abandonado a população Yanomami. Informou que atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais foram notificados pelo Ministério da Saúde, especialmente no período da pandemia. A Comissão Especial de Bioética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se pronunciou por meio de nota. O texto expressa indignação e tristeza diante da situação de fome e desnutrição nas aldeias Yanomamis. Estamos de volta. Série histórica do levantamento da Federação do Comércio de São Paulo mostra que cresceu o endividamento das famílias nos últimos 12 anos. Nós vamos a São Paulo com Elane Gomes, que tem mais informações sobre a economia doméstica. Boa noite para você, Elane. Boa noite, gente. Bom começo de semana para todos nós e uma ótima noite para você que nos acompanha. Essa é uma situação que entristece e preocupa. De acordo com a FEComércio de São Paulo, a taxa de famílias com algum tipo de dívida pulou de 44% em janeiro de 2010 para 76% em novembro de 2022. Mas tem como equilibrar os gastos. Veja na reportagem. Cartão de crédito, consignado, inflação e juros em alta. Tudo isso contribui para o endividamento das famílias, de acordo com o levantamento da FEComércio de São Paulo. A gente sofreu um processo muito grande no ano passado, com inflação elevada, com aumento da inadimplência, das pessoas ali buscando algum tipo de recurso, né, seja através do crédito também, para acompanhar os seus gastos no dia a dia. Nas capitais brasileiras, o cenário não é diferente. As famílias com alguma dívida passaram de 67% em junho de 2020 para 78% no primeiro semestre de 2022. A inadimplência nas capitais chegou a 29%, maior número da série histórica iniciada em 2010. É um processo, é um ciclo de longo prazo. A gente precisa de uma inflação mais baixa, de um mercado de trabalho cada vez mais aquecido para que essa taxa volte a patamares anteriores à pandemia. Os números mostram um dado positivo. As famílias têm mais acesso ao crédito e oportunidade de investimento. Mas, segundo os especialistas, a educação financeira é crucial para não entrarem na lista dos endividados. O ideal é que você, dentro das suas contas fixas, então o que são as contas fixas? Vai entrar a parcela do carro, vai entrar a parcela do imóvel, vai entrar a conta de água, a conta de luz, é que não ultrapasse de forma alguma 50% do seu orçamento. Por quê?
Com o restante, os outros 50%, são as variáveis, que é a sua compra de mercado, é o teu lazer e, óbvio, né, guardar de 10% a 20% para uma reserva de emergência. A educadora financeira recordou que, em muitas ocasiões, os grandes gastos não influenciam nas contas. Já as compras do dia a dia, que não estão na ponta do lápis, podem ser prejudiciais. Caso a pessoa tenha chegado no nível do endividamento, o caminho é planejar. Para ter certeza que você vai honrar com aquelas parcelas depois. A gente sempre esteve entre os 10 juros mais caros do mundo, então é importante a gente ter essa consciência e começar a se planejar mais mesmo. E a cidade de São Paulo se prepara para comemorar seus 469 anos na próxima quarta-feira. A festa, que terá como tema O Mundo se Encontra Aqui, inclui shows que valorizam a cultura de diferentes regiões do Brasil. O Vale do Anhangabaú recebe shows de diversos artistas e também manifestações culturais que valorizam todas as regiões do país. O Mercado Municipal, que celebra 90 anos na mesma data, recebe programação especial e também abriga o bolo de aniversário da cidade. Aqui na Catedral da Sé, a missa pela solenidade da conversão de São Paulo, às 9 horas da manhã e ao meio-dia. À tarde, às 4 horas, há um concerto especial aberto ao público. Na zona leste de São Paulo, o bairro da Cidade Tiradentes recebe um festival de música católica. Ministério Adoração e Vida, Fraternidade São João Paulo II, Anjos de Resgate, Vida Reluz e os cantores Juninho Casimiro e Flávio Vitor Júnior se apresentam das 2 às 6 da tarde. De São Paulo, Aline Mércio para o Canção Nova Notícias. O período chuvoso tem impactado centenas de municípios brasileiros. Em Minas Gerais, as inundações causaram prejuízos e deixaram mais de 11 mil pessoas fora de casa. Uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde pretende diminuir os impactos e riscos das enchentes. Temporais ou chuva constante sempre são motivos de alerta em Minas Gerais. É que estas ocorrências aumentam as chances de inundações. O momento é de atenção, porque nós já tivemos grandes acumulados, o solo encontra-se encharcado em vários locais, né, e traz a propensão aos problemas de deslizamento de encostas. Evitar os transtornos nem sempre é possível, mas a prevenção ajuda a diminuir os impactos da chuva. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde estão desenvolvendo um modelo que permite prever este tipo de fenômeno. E utiliza variáveis como, por exemplo, a distância daquele local para o corpo hídrico, a altimetria daquele local, a quantidade de chuva, usa dados climatológicos e também tem os dados socioeconômicos, que são dados, por exemplo, o uso do solo daquele lugar, a habitação, a vulnerabilidade daquele município. E aí, por meio dessas variáveis, a gente consegue gerar um modelo de risco de inundação. De acordo com a ferramenta, atualmente 98 municípios mineiros têm perigo de inundação. Num primeiro momento, não conseguimos evitar as inundações, mas a gente consegue enviar o pessoal, a gente consegue enviar profiláticos, a gente consegue fornecer orientações à população que vão facilitar, né, que vão evitar consequências negativas maiores. O modelo ainda está em fase de testes e não deve ser usado neste período chuvoso. Assim que estiver em pleno funcionamento, a expectativa é que o sistema permita ações preventivas nos locais com altos riscos de inundação. A gente vai saber qual região específica que vai estar inundando e, com isso, a gente prepara melhor tanto os nossos bombeiros, né, quanto também o Estado mesmo. Pode repassar essas informações para outros órgãos, como a Defesa Civil, como a Prefeitura do município. Enquanto o recurso não está à disposição, a orientação é continuar atento aos canais de informação da Defesa Civil. E a gente deve ficar atento, sim, porque ainda há possibilidade de continuar chovendo com grandes volumes. Então, a gente ainda tem propensão à ocorrência de desastres que podem trazer transtornos à população. Nesta terça-feira, a chegada de uma frente fria vai deixar o tempo instável no sudeste. Vamos chamar a Yara Naires para falar desse assunto. Boa noite para você, Yara. Boa noite para vocês e a você que acompanha a nossa programação também. Olha só, a frente fria que avançava pelo sul vai aumentar as instabilidades por várias áreas daqui do sudeste.
O alerta permanece para alagamentos e congestionamento das vias. Os temporais continuam e vão provocar grandes acumulados, principalmente no interior de Minas Gerais, com 36 milímetros, na região litorânea do Rio, com 32 milímetros, e no norte e sul de São Paulo, com 16 milímetros. Mesmo com a forte chuva, as temperaturas não darão refresco. As máximas variam entre os 27 graus e 31 nas capitais. Nas outras regiões também haverá pancadas de chuva. A zona de convergência intertropical segue favorecendo as nuvens de chuva no Nordeste, sobretudo nesta faixa do litoral do Maranhão até Ceará. No norte do Pará e Amapá também vai chover e pode ser mais intensa. Já no outro extremo do país, o ar seco inibe a formação de chuva do sudoeste, do Paraná ao Rio Grande do Sul. Chuva fraca nas demais áreas do sul. E o calor segue por todo o país. Portanto, protetor solar e água como parte da rotina. No cuidado com a pele, a hidratação do corpo. Amanhã, Cuiabá deve bater os 32 graus e Porto Alegre, 35 graus. Bom, por hoje é só. Uma ótima semana a todos. Volto com vocês, Adriana, Reinaldo. Obrigada, Yara. Reinaldo, o verão tá aí, é um convite para sair da rotina. E olha que tem muita gente que aproveita as férias, né? E come fora de casa. Olha, mas nessa época tão quente, Adriana, é bom mesmo dar atenção aos alimentos, uma questão de saúde. Para quem trabalha na orla, como os vendedores ambulantes, as refeições diárias são um desafio. A vendedora de cocada não mudou nada na alimentação nesses dias de muito calor. Café da manhã é pão com salame dentro, um queijo. Nas carreiras assim mesmo a gente vai se alimentando, né? O almoço? O almoço é um frango assado, um feijãozinho, um arroz, um macarrãozinho. Até agora não vi fruta na sua dieta. Não gosto não. Marleide, que sempre está exposta ao sol, gosta de frutas. Abacaxi, melancia, goiaba, manga, não sou muito chegada. Mas come toda semana? Como toda semana. Agora no verão? Agora no verão e sempre. Mas em dias tão quentes, os nutricionistas alertam que a gente tem que prestar atenção como é que a gente está se alimentando durante esse verão, até para não ter um problema de saúde. As frutas sempre são bem-vindas. Principalmente aquelas frutas que são mais suculentas, porque elas têm um teor de água maior na composição. Então, como a melancia, o melão, as frutas cítricas, como a laranja, o abacaxi, o morango, essas frutas vão ajudar na questão da hidratação também. Mas, afinal, o que acontece com o organismo humano nos dias quentes? O metabolismo ele fica um pouco mais lento e a digestão dos alimentos também fica um pouco mais lenta. Então, esses alimentos gordurosos que têm uma difícil digestão, acaba dando essa sensação de empanzinamento, de estufamento. Tem também as que auxiliam na proteção da pele contra os raios do sol. São os alimentos conhecidos por fotoprotetores. Esses alimentos são aqueles alimentos de cor amarelo para o alaranjado, como é o caso da cenoura, da abóbora, da manga. Então, esses alimentos ajudam também nessa questão, principalmente nesse verão. E não podemos deixar de falar da hidratação. Não existe opção melhor para a gente matar a sede e se hidratar do que uma água de coco, né? De todas as suas propriedades. É isso aí. Olha, um estudo feito por um buscador de voos sobre o mercado aéreo brasileiro e latino-americano colocou Belo Horizonte como destino nacional mais procurado no último ano. E tem gente aproveitando o período de férias para visitar as atrações da capital mineira. Vitória vai guardar com carinho a foto ao lado dos irmãos. Essa é a primeira vez da família em Belo Horizonte. Eu tô achando bem legal, interessante, e é um pouco diferente do ambiente que a gente está acostumado e eu espero absorver muito do ambiente. As famosas curvas do arquiteto Oscar Niemeyer, o palco de grandes momentos do futebol, e a praça que recebeu a visita do Papa João Paulo II. O que não falta na capital mineira são locais para visitação turística. Como a gente mora em Vitória, né, e tem muito local de praia,
nós gostaríamos de conhecer algo que saísse um pouco desse ambiente. Então, olhando Belo Horizonte, vimos que tem muito museu, muita cultura. Atrativos que chamaram a atenção desse casal do Rio Grande do Sul. A cidade foi um dos lugares escolhidos para comemorar as bodas de prata. A gente está fazendo um tour porque a gente fez 25 anos de casado. Aí a gente veio conhecer na casa dos primos, daí a gente está conhecendo tudo, né? Quero ir no Mineirão, conhecer o Mineirão. Não deve estar aberto para visitação, mas só tirar um retrato, como diz os velhos, na frente. E o casal não é o único a ter Belo Horizonte como destino turístico. Uma pesquisa sobre o mercado aéreo brasileiro identificou a capital de Minas Gerais como o local mais procurado no último ano. Todo ano a gente faz um estudo para entender as tendências do mercado de turismo. Com a alta dos preços de passagem aéreas recentes, a gente tem notado que algumas cidades têm uma alta menor do que a média, como foi o caso de Belo Horizonte. A cidade oferece uma gastronomia única, talvez a gastronomia mais conhecida do Brasil. A gente tem outros pontos turísticos famosos, como a Igreja da Pampulha, que é um patrimônio da Unesco. Entre as cidades históricas como Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, que estão aqui numa proximidade, além das belezas naturais, né, como a Serra do Cipó e outros atrativos turísticos. Em Aparecida, no interior de São Paulo, a cidade recebeu a 9ª edição do Congresso Nacional dos Profissionais de Turismo. Durante o encontro foi apresentado o Caminho dos Santos Mártires, turismo de experiência e fé. A fé do povo é a motivação do turismo religioso. Para entender as demandas e necessidades de crescimento do setor no Brasil, o Congresso Nacional de Turismo reuniu em Aparecida, interior de São Paulo, as principais referências do turismo religioso no país. O objetivo, a finalidade de congregar os diversos atores do turismo nacional, em especial o turismo religioso, né? Aqui nós temos representantes das operadoras, guias de turismo, transportadora turística, temos agente da Pastoral do Turismo. Preparado para promover e disseminar ações em prol do turismo religioso no Brasil, o evento busca também apresentar o Caminho dos Santos Mártires, um estudo detalhado sobre os principais pontos de peregrinação aos Santos Mártires brasileiros. Hoje, talvez seja o roteiro mais completo de turismo religioso no Brasil, porque ele une o turismo religioso aos demais atrativos turísticos, praias, gastronomia. Então, ele une isso aí. Isso é aquilo que nós chamamos hoje de experiência e fé. Une o turismo da experiência à fé. O turista vai conhecer o destino, experimentar o destino, mas também vivenciar a sua fé. O turismo religioso vem da peregrinação. A peregrinação é algo bíblico, né? Então, o povo de Deus é um povo peregrino. O turismo religioso, ele tende a ser um bom caminho para mostrar os outros segmentos do turismo, para mostrar um caminho do bem. Não que os outros não sejam, mas o turismo religioso, ele segue o amor, o bem, a paz. O Canção Nova Notícias exibe ao longo desta semana reportagens que mostram o desafio dos pescadores artesanais de Igaraçu, no litoral norte de Pernambuco. Olha, os repórteres Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini acompanharam o dia a dia dos marisqueiros que do mar sustentam suas famílias. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo quando falamos em ecossistemas ambientais. São mais de 7.000 quilômetros de costa, por exemplo. E é aqui neste ambiente que trabalham dia e noite os pescadores artesanais, responsáveis por mais da metade da produção pesqueira em todo o país. Desde o Brasil colônia, muitos pescadores atuam nesta atividade. Séculos de uma nobre missão. Nosso primeiro ponto de parada desta série especial é na praia do Mangue Seco, em Igaraçu, litoral norte pernambucano. A atividade pesqueira também é uma considerável locomotiva econômica. Valma é a nossa companheira ao longo de toda esta jornada. Ela é presidente da colônia de pescadores E20. São cerca de 3.000 membros representados pela organização. Além de ser filha de Igaraçu, marisqueira, com muito orgulho, tenho orgulho da minha profissão. Estou no lugar certo para representar essas mulheres guerreiras, porque eu sei o que é ser pescadora. Eu sou filha e neta de pescadores.
e amo esse trabalho. 90% dos pescadores de Igaraçu são mulheres. Mães que com muita garra deixam casa, esposo e filhos para garantir o sustento familiar. Em pouco tempo de convívio e atenta observação, é nítido constatar: não é fácil ser marisqueiro. A rotina é árdua, exigente, de domingo a domingo, faça chuva ou faça sol. E no corpo há sinais de tamanha doação. São traços. Pescadora não tem as unhas bonitas, porque é o que a gente vive ali, é batendo marisco, catando marisco. Hoje eu não tenho muita saúde, tanto tempo na água, então hoje eu tenho inflamação no punho, conhecido por a tendinite, outros chamam de artrose, tanta coisa. Tudo é problema de junta devido a muito tempo na água. Mergulhar para águas mais profundas. Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, sempre lutou para que mais e mais pessoas fizessem a experiência com Deus por meio do batismo no Espírito Santo. Olha, Reinaldo, essa doação se traduziu em diversas novas comunidades espalhadas por todo o país. Com suas pregações, o fundador da comunidade Canção Nova foi instrumento. Provocou em muitos corações o desejo de se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Era interessante que a gente ouvia muito esse termo: o povo não quer ficar só no grupo de oração, eles querem mais, nós temos mais a oferecer para esse povo, né? Então foram surgindo as novas comunidades. Eu ainda lembro até hoje, lá por ano de 1991, eu sem entender o que é comunidade. Eu ainda dizia, nós vamos ser algo, mas eu não sei o que é. É algo que não tem aqui presente e que nós não nos identificamos, mas que vai aparecer. Então a Canção Nova, o Monsenhor, ele foi isso para nós. É possível, existe um povo que se reúne, que se consagra, que se entrega, e ali Deus opera uma grande graça. O Papa João Paulo II afirmou que as novas comunidades são a nova primavera da Igreja, suscitadas pelo Espírito Santo por meio do Concílio Vaticano II. No Brasil, Monsenhor Jonas Abib foi o principal semeador dessa novidade do Espírito. Lançou as sementes e se dispôs a regar aquelas que germinaram. Eu não sabia que eu tinha um chamado a uma fundação. Eu só tinha algo fervendo dentro do meu coração. Então fui eu para o encontro. Nós fomos, assim, muito amados naqueles 2 dias que ficamos lá no final de semana, né? E vivendo uma espiritualidade muito intensa, né? Batismo no Espírito Santo, efusão, os dons se manifestando. Então foi de uma riqueza inesquecível este primeiro momento, sabe? E eu sou muito feliz porque eu estava lá neste primeiro momento para a Igreja do Brasil, né? Então foi um momento muito forte, né? E ele incentivador, motivador de tudo isso, Padre Jonas. Nós tínhamos essa necessidade, estávamos vivendo algo e não sabíamos identificar em que momento nós estávamos, e todos os acampamentos que foram promovidos, né, na Canção Nova, referente às novas comunidades, muito nos edificou. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, paz para você.